Vamos ver o que diz a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, capítulo 18, no verso de número 20. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Mais uma vez o 20. Porque onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Palavras de Jesus. Vamos fechar os olhos e orar mais uma vez. Pai Santo, a Ti a honra, a glória, o louvor e o domínio. Diante de Ti nos colocamos, da Sua destra fiel, do Seu trono de glória, até a sala do Seu trono, pelos méritos de Cristo, pelo sangue de Cristo. Assiste-nos em nossas fraquezas. Tudo que pedimos é demonstração do poder e do Espírito Santo a despeito de nós. Mostra Teu poder, Senhor. Traz graça sobre graças neste culto. Temor e reverência. Que o Seu reino avance, que o Senhor receba glória para Si e nos conforme a imagem do Seu Filho, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, quero falar com vocês essa noite sobre a igreja. Muitas pessoas creem que se reúnem para estudar em casa a Bíblia, ou creem que quando se reúnem em casa para estudar a Bíblia, ou para orar juntos, isso já é uma igreja, isso já é uma definição de igreja. Se você olhar na internet, muita gente comenta isso. Muita gente diz: eu não preciso estar junto de vocês em um templo, em um edifício no domingo às 7, para estar na igreja. Pois o próprio Cristo diz em Mateus 18, 20, o texto que eu abri, onde 2 ou 3 estiver reunidos em minha presença, ali eu estarei. Então, se 2 ou mais irmãos se reunirem em casa para ler a Bíblia e orar, ou no ar livre, ou num sótão qualquer, ali já está a igreja, já é a igreja. Então, não preciso de uma instituição num fim de semana, reunidos tal hora. Queridos irmãos, eu quero perguntar: existe alguma diferença entre um grupo de cristãos que se reúne de maneira informal para estudar a palavra de Deus sem nenhum compromisso e uma igreja local? Existe uma diferença entre um grupo que vai estudar junto em casa e uma igreja local? É isso que nós vamos tentar saber um pouco. O que faz que uma igreja seja uma igreja? Quais são os elementos que fazem que um grupo de pessoas venha a ser uma igreja? Eu pretendo tratar isso com vocês, mas antes de responder, eu vou corrigir algumas noções equivocadas do que seja a igreja. Muitas pessoas têm uma ideia, uma noção errada do que é a igreja. E ao ver essas noções, isso vai nos ajudar a ter uma noção correta, ou uma visão correta do que é uma igreja. Então vamos começar vendo visões erradas do que é a igreja. Primeiro, a igreja não é um edifício. Parece básico, parece simples, mas muitas pessoas ainda pensam, quando falam de igreja, pensam no templo, pensam no prédio, pensam no edifício. A ideia para eles é que
O termo igreja é um edifício que recebe semanalmente cristãos para adorar. Por essa razão, muitas pessoas usam a palavra templo quando querem se referir ao prédio que se reúne os congregados, os irmãos. Agora, o que ensina a Bíblia? O que a Bíblia diz a esse respeito? O templo no Novo Pacto, na Nova Aliança, no Novo Testamento, não é feito de tijolos, não é feito de pedras, não é feito de edifícios, mas sim pedras vivas, é feito dos salvos. Quando se diz igreja, é o conjunto dos salvos, dos remidos, e não um prédio. 1 Coríntios 3, 16, 17. Não sabeis que sois santuário, templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Paulo, em Atos 17, diz: o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos humanas. Então isso aqui não é igreja. O templo, irmão, somos nós, é o povo que se congrega aqui nesse salão. Esse é o templo. Templos são vocês que entraram aqui dentro às 8. A igreja são vocês que entraram dentro desse salão às 8. De modo que quando essa reunião acabar, o templo não estará mais aqui. Quando terminar essa reunião e todos forem embora, a igreja não está mais aqui. Isso é só um edifício com pedras e teto. Isso não é a igreja. Esse lugar, depois que você for embora, pode ser chamado de qualquer outra coisa, menos de igreja. Isso só se torna uma igreja quando você está aqui. Então, quando você passar na rua e vê um edifício, a ideia não é, olha ali a igreja. Não, olha um prédio. Ele não é a igreja. A igreja é o conjunto dos salvos, é o povo de Deus. Essa é a primeira ideia equivocada. A segunda, que a igreja não é um conjunto de atividades religiosas, como o culto que celebramos no domingo, por exemplo. Tem gente que pensa que a igreja é o culto do domingo. Em outras palavras, essa igreja aqui não veio à existência hoje às 8 e deixará de existir às 10 e volta a existir amanhã às 19. Tem gente que pensa que a igreja é um conjunto de atividades religiosas. A igreja, que hora que ela começou? Que hora que ela se inicia? Que hora que se configura a igreja? Às 8, quando nós chegamos aqui. Deixa de ser igreja às 10, volta a ser igreja amanhã às 19, no culto da noite. Esse não é o conceito que a Bíblia dá de igreja. Sim, nós congregamos por ordem, por mandato, nos reunimos para o culto. Entretanto, somos membros desse corpo local 24 horas por dia, 7 dias por semana. Quer ver para você ter uma ideia? Veja o que Paulo dizia em 1 Coríntios 15, 9. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Quando Paulo fala perseguir a igreja, Paulo ficava domingo esperando 7 horas. Preciso esperar 7 horas para perseguir a igreja, porque 7 horas que é a igreja. Não, quando Paulo fala perseguir a igreja, ele está dizendo perseguir os crentes, todo tempo, todo horário, todo momento.
ele combatia o crescimento da igreja, o avanço da igreja, fazendo todo tipo de mal a todos os dias. Então, não é um conjunto de atividades religiosas. Somos igreja antes do culto, durante o culto, depois do culto, somos igreja no feriado, somos igreja de manhã, de noite, somos igreja aqui e acolá. A igreja não se limita ao ambiente do culto. Terceira noção equivocada que muitos têm da igreja, é que a igreja são seus líderes. São seus líderes. Esse conceito aqui é meio problemático, porque nem sempre se crê nele a nível consciente. Como assim? Se nós questionássemos nas igrejas, ou aqui perguntando, quantos creem que a igreja são só os pastores? A maioria diria não. Mas na prática parece que nós entendemos de forma contrária, outra coisa. Quer ver? Por exemplo, se um membro da igreja não está bem, está mal, está desviando, está fraco, muitos pressupõem que os pastores são os únicos responsáveis por lidar com esse assunto. E se essa pessoa finalmente acaba se apartando do Senhor, saindo, desviando, é provável que muitos poucos membros da igreja se sintam responsáveis por isso. Vamos dizer, culpa dos pastores que não foram atrás. Mas é isso que o Novo Testamento diz sobre a igreja? Não. Os líderes têm sua função particular, mas eles não são a igreja. Fazem parte dela, mas a igreja não se limita somente a eles. Romanos 15:14 diz assim: e certo estou, meus irmãos, sim, eu mesmo, a vosso respeito, de que estáis possuídos de bondade, cheios de todo conhecimento, aptos para vos admoestardes uns aos outros. Paulo está mandando a carta para os pastores da igreja de Roma? Não, é toda a igreja. Vocês estão aptos para se preocuparem, exortarem, irem atrás uns dos outros. 1 Tessalonicenses 5,14, exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos, sejais longânimos para com todos. Essa ordem aqui é para os pastores de Tessalônica, é para toda a igreja admoestar, consolar, amparar, toda a igreja. Então a ideia é que não, a igreja são só os líderes. Irmão, quando um crente dessa igreja visita um enfermo no hospital, ou admoesta, exorta o irmão, ele está fazendo como um membro desse corpo. É a igreja que está lá personificada nesse irmão. Aí vai um irmãozinho, a dona de casa, visitar a enferma. Aí a igreja não vem aqui me visitar, ninguém me dá bola para mim. Mas como não? É porque os pastores não vieram. Não, mas a irmã é a igreja, representa a igreja, está personificada pela igreja. Veja só, para você ter uma ideia como que pensam errado. Se por algum problema os líderes não estiverem presentes no funeral, no hospital, num problema do irmão, os líderes por acaso não conseguem estar, mas se um irmão da igreja está no lugar dos líderes, a igreja esteve presente, representada por este irmão, a igreja está lá. A igreja acolheu o irmão, a igreja orou para o irmão, amparou o irmão. Ah, mas o pastor não foi? Não, mas a igreja não é um pastor, não se limita ao pastor, ela foi representada por aquele irmão. Quer ver? Vou fazer uma pergunta. Se um pastor, se eu
faltar do culto amanhã, por preguiça. Vou ficar vendo o Gugu amanhã. Fico esparramado no sofá, com o controle, a barriga para cima, comendo amendoim. Já comi 2 pacotes de amendoim. Dou aqueles arrotão, não vou na igreja não. Você acha um escândalo, não acha? Você acha, meu Deus, que escândalo. E se um irmãozinho simples fizer a mesma coisa? Você não acha um escândalo. Essa é uma ideia, mesmo que inconsciente, que a igreja é só líderes. Tanto o pastor como o irmão mais simples, é um escândalo fazer tal coisa. Mas as pessoas entendem, colocam como se a responsabilidade ou a igreja se resumisse na sua liderança. Não é. Portanto, irmãos, vimos que a igreja não é um edifício, não é um conjunto de atividades religiosas, não são seus líderes. O que é então a igreja? A palavra igreja vem do grego eklésia ou eclesia. Esse termo foi tirado do grego secular para se referir a uma assembleia, a um grupo de cidadãos convocados para reunir-se em uma assembleia para tratar assuntos da comunidade. Então, no grego secular, na época de Paulo, era um termo para se referir ao quê? Um grupo de pessoas que se reuniam para fazer uma assembleia, uma reunião, a fim de tratar de assuntos da comunidade. A palavra grega também, que geralmente é traduzida por igreja, é a combinação das palavras chamar e fora, chamados para fora. Embora seja teologicamente verdadeiro que os cristãos têm sido chamados para fora do mundo pecaminoso, para ser igreja, essa é uma verdade que não deriva da palavra eclésia. Os desigrejados usam essa interpretação. Olha, a palavra eclésia, chamados para fora. Sai do sistema religioso, sai da igreja institucionalizada, sai dos templos, reúne em casa, em pequenos grupos, na rua, porque igreja, eclésia, chamados para fora. Mas não é esse o sentido. O sentido do Novo Testamento, tanto no Novo como no Antigo, por exemplo, a palavra hebraica, kahal, designa a Assembleia do Povo de Deus, o ajuntamento, a reunião do povo de Deus. Na Septuaginta, que é a tradução grega do Antigo Testamento, traduz essa palavra, tanto eclésia e sinagoga, igualmente, reunião. Deus chama o povo para se reunir. Então, no Novo Testamento, a palavra eclésia se refere à assembleia daqueles que foram chamados por Deus, por meio do Evangelho, para pôr sua fé em Cristo e se submeter a Ele. Então a palavra igreja é reunião, ajuntamento, a assembleia do povo de Deus. Daí vem o nome da assembleia, igreja, Assembleia de Deus. É desse termo, eclésia, a assembleia do povo de Deus, a convocação, a reunião, o ajuntamento do povo de Deus. Portanto, a igreja é uma assembleia convocada por Deus mesmo. 1 Coríntios 1:2. A igreja de Deus que está em Coríntio, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos. Foram chamados por Deus para se reunirem e ser santos. Luiz Berkoff destina o termo para dizer, num sentido geral, a palavra serve para denotar a totalidade dos salvos no mundo e que se reúnem para fins de culto, sob a direção de oficiais devidamente designados para isso.
Confissões de fé, como eles definem o que é uma igreja local? Confissão de Fé Batista de 1689. Igreja local é definida assim: a igreja universal ou católica, católico quer dizer universal, que com respeito à obra interna do Espírito e da verdade da graça, pode ser chamada invisível. Consiste no número total dos eleitos, que já foram, estão sendo ou ainda serão chamados em Cristo, o cabeça de todos. A igreja é a esposa, o corpo é a plenitude daquele que é tudo em todos. John Piper define a igreja como: é um grupo de crentes batizados, comprometidos a cuidar um dos outros, que se reúnem regularmente para adorar a Deus, através de Jesus Cristo, para serem exortados pela palavra de Deus e para celebrar as ordenanças, batismo e ceia, debaixo da liderança de guias devidamente constituídos. Existem outras definições, mas aqui estão elementos essenciais que definem uma igreja. Portanto, a igreja local, ela é uma reunião daqueles que foram chamados. É um grupo de pessoas que creem e foram batizadas. Elas devem ser convertidas, devem crer, batismo no Espírito Santo. E elas devem ser batizadas nas águas, o batismo nas águas. Então elas devem ser convertidas. Como é que faz parte de uma igreja? Como é que se define igreja? Primeiro, devem ser convertidas, devem crer. Isso devem crer. O batismo no Espírito Santo integra essas pessoas na igreja invisível. Segundo, primeiro elas devem crer. Segundo, elas devem ser batizadas. O batismo nas águas integra elas na igreja local ou visível. Esses são a igreja. Primeiro eles creem, o batismo no Espírito Santo integra elas na igreja invisível, universal. O batismo nas águas integra elas na igreja local, na igreja visível. É o que tem em Marcos 16, 15 e 16. E disse: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer, devem ser convertidas. E for batizadas, batismo nas águas. Será salvo, quem não crer será condenado. A grande comissão foi a tarefa que o Senhor deu para a igreja de evangelizar todo mundo. Qual é a função da grande comissão? Chamar os eleitos, através da pregação, para serem batizados, para fazerem parte de uma igreja local, a fim de aprender todas as coisas que ele ensinou. Mateus 28, 19, 20. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Essa é a tarefa da grande comissão: chamar os eleitos, através da pregação. Para quê? Para serem batizados, a fim de fazerem parte de uma igreja local e aprender todas as coisas que ele ensinou. Então a tarefa da grande comissão é formar a igreja, através da pregação, se batizam, se integram à igreja. E nós não devemos só ensiná-los, mas também levá-los a guardar, que o texto diz, ensinando-os a guardar todas as coisas. Ao nos tornarmos membros de uma igreja local, assumimos o compromisso de cuidarmos mutuamente um dos outros, devemos velar uns pelos outros. Isso é igreja. 1 Tessalonicenses 4,18, consolai-vos uns aos outros. Tiago 5,16, confessai seus pecados uns aos outros. Aqui está ensinando o quê? O que é ser igreja, e nossa responsabilidade como membros dessa igreja. Cuidar um dos outros, velar uns pelos outros.
Portanto, o texto de Mateus 18, que eu abri, onde 2 ou mais estiver reunidos em meu nome, não significa que qualquer ajuntamento de crentes configure igreja. Isso que eu estou discorrendo é para mostrar que aquele texto que os desigrejados usam, onde 2 ou mais estiver reunidos, é igreja. Não configura igreja. Porque no verso 15, do mesmo Mateus 18, da onde saiu o versículo, onde 2 ou mais estiver reunidos, o 15, que é um versículo anterior, faz parte do contexto. Está falando de disciplina, está mostrando que deve haver uma organização, um corpo de comprometidos, que disciplinam um ao outro, que exortam ao outro, que exclui membros, e não uma reunião esporádica, sem responsabilidade. Você pegar o contexto daquele texto, onde 2 ou mais estiver reunidos, está falando de disciplina, de exortação, de excomunhão, de uma reunião organizada, que tem hierarquias, que tem membro, que tem liderança. Não está falando de uma reunião num café, para falar de Deus. Agora, irmãos, chamados por Deus, unidos em um corpo pelo batismo, comprometidos a cuidar um dos outros, agora Deus ordena que congreguemos. Deus ordena agora o culto público. E ali está a igreja presente. Hebreus 10, 23, 25. Guardemos firmes a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros, para estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia aproxima. Agora, preste atenção, eu comecei a mostrar o que é uma igreja. É o ajuntamento dos redimidos, dos salvos, que se ajudam mutuamente. Agora, salvos, escolhidos, eles são ordenados a se reunirem para o culto público, congregarem para o culto público. Agora, para que nos congregamos? Por que o ajuntamento? Por que sábado às 8, domingo às 10, domingo às 19, quarta às 19h30? Por quê? Nós congregamos, nos reunimos para celebrar o Evangelho através da adoração, pregação e administração das ordenanças. Agora, chamados do pecado, salvos pela graça, nos reunimos para cultuar a Deus, ou celebrar o Evangelho. Primeiro, nos reunimos para quê? Para adorar a Deus por meio de Jesus Cristo. Cantamos louvores, cantamos a obra de Deus, cantamos os atributos de Deus. Então, um dos motivos de reunirmos é prestar adoração a Deus por meio de louvores. Adoramos o Senhor por meio de louvores. Por que nos ajuntamos? Por que congregamos? Para sermos exortados pela palavra pregada. Por isso temos que nos reunir. Aqui aprendemos doutrina, mandamentos, somos consolados, ensinados, exortados, doutrinados. Por isso temos que congregar. Terceiro, para administrar as ordenanças do Senhor, batismo e ceia. Por isso que temos que nos reunir. Agora, o que são o que são esses três motivos? Congregamos para celebrar o Evangelho. A hora que estamos adorando a Deus, estamos cantando a obra de Cristo na cruz, o Evangelho. Quando estamos sendo exortados pela palavra pregada, é o que está em 1 Coríntios 2,18.
quando estive com vós, nada propus saber, senão Cristo e este crucificado. E através das ordenanças, que não são outra coisa, senão representações visíveis do Evangelho. A ceia, por exemplo, recordamos a morte de Jesus, a redenção. Batismo, os novos crentes dão testemunho público da sua união com Cristo em sua morte e ressurreição. Ou seja, celebramos o Evangelho no culto público, nos louvores, na pregação e no batismo e santa ceia. J.C. Riley, falando sobre a igreja, diz assim: esta igreja é a que especialmente pertence, por direito, às honras e privilégios presentes e às promessas da glória futura. Este é o corpo de Cristo, a esposa do Cordeiro, o rebanho de Cristo, os domésticos da fé e a família de Deus. Esta que é o edifício de Deus, a fundação de Deus e o templo do Espírito Santo. Esta é a igreja dos primogênitos, cujos nomes estão escritos no céu. Ela é a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido. É a luz do mundo, o sal e o pão da terra. Veja a importância que nós ocupamos como igreja. Veja como é importante você congregar, você honrar a igreja. João Calvino diz assim: não pode ter Deus por pai aquele que não tem a igreja por mãe. Ou seja, eu gosto de Deus, de Cristo, mas não gosto da igreja. Não gosto de frequentar, de fazer parte. Só gosto de Deus e de Jesus. Não pode ter Deus por pai quem não tem a igreja por mãe. Terminando agora, 3 palavras de aplicação agora, preste atenção. Primeiro, aos membros dessa igreja local, aos membros da Igreja Aliança do Calvário, irmãos que me ouvem, que me veem, eu quero estimular você a renovar seus votos com Cristo. Eu quero estimular você que, enquanto membro desta igreja, tenha compromisso com ela. Quando você se batizou ou foi tornado membro por aclamação, você fez um compromisso com ela, de fidelidade, de submissão. Renove seus votos com essa igreja, volte a frequentar assiduamente os cultos, tenha comunhão regular com os irmãos, preste conta para a liderança da sua vida, das suas situações, seja submisso a fim de ser corrigido, exortado, aconselhado na sua vida. Renove seus votos. O que você está vivendo não é ser igreja. Ser igreja não é sentar e beliscar um cultinho e dar no pé. Ser igreja é viver a vida da comunidade. Chorar com os que choram, rir com os que riem. Participe das atividades, das dores, dos fardos. Se envolva com os problemas da igreja. Visite os irmãos, seja visitado pelos irmãos. Contribua com as suas necessidades. Ore, lute as lutas da igreja. Isso é ser igreja. Segunda palavra, quero me dirigir àqueles que professam ser cristãos, mas não são membros de igreja alguma. Sou crente, fiel em Jesus, mas não tenho compromisso com nem uma comunidade. Quero incentivar você, ou você que me ouve, a fazer parte de uma igreja local, a se integrar a uma igreja local, a estar sob a liderança de um pastor, as ordens de um pastor, viver a vida comunitária. Porque se você diz ser crente, mas não é membro de uma igreja,
podendo ser, só porque você não acha correto ou não quer assumir um compromisso de membresia, caro irmão, talvez você não seja crente. Você tem alguma fobia de igreja, gente, povo, ai, mas eu amo Deus. Não, você não ama. É a mesma coisa que dizer que ama a mim, mas não ama o Augusto, meu filho. Não amo o Felipe. Não, você não me ama, não. Aí eu amo Jesus, mas não amo a noiva dele. Noiva horrorosa, noiva linguaruda, feia, esse cabelo daquela noiva, ai, horror. Isso não existe. Se diz crente, mas não é membro de uma igreja, não quer se envolver, participar, estar presente, porque não acha correto. Ai, pastor, eu não dou conta da igreja, não, só tem hipócrita. Não, mas vem, cabe mais um. A gente diz, só tem gente difícil. Então, filho, vem, você está no lugar certo. Já viu a igreja de Corinto, como é que era? Já viu na igreja de Corinto? Tinha clubinho, panelinha, um levava o outro no pau, vou processar o Aaron ali, ó, está me devendo R$12. O que mais? Abusavam da ceia, ficavam tontos, ia comer, beber, enche a cara. Eram soberbos, eram uma carniça. Sabe quem era o pastor? Paulo, mas não era eu não, o apóstolo Paulo. A igreja da Galácia, quem vos fascinou, ó insensatos Gálatas? Quem vos fascinou a crer em outro evangelho? Insensatos. Olha isso aí, a igreja de Paulo. Olha a igreja de Éfeso, erudita, cheia de teologia, tudo os pontos nos is, mas fria. Talvez você não seja crente. Você é assim igual eu? Vamos lá. Vai chegando sábado, sexta-feira, vai te dando aquele negócio, o coração vai dando aquela acelerada, você fica... Irmãos, eu prego no Brasil e no mundo inteiro. Quando eu estou lá e começo os cultos, mas me dá uma saudade dessa igreja. Me dá uma vontade de estar aqui, louvando, pregando, ouvindo, orando, cantando, esbarrando com os irmãos. Mas é coisa... Meu Deus... Quer ver se você vai saber se é crente ou não? Na quarentena. Quando a gente foi impedido de cultuar. Teve irmão que estava entrando em depressão, parecia que tinha um pedaço te arrancado. O que era? Não estava podendo ir nos cultos, cantar louvores, tomar ceia, ouvir a palavra, ver os irmãos. Teve igreja aqui em Franca, que a pandemia acabou, ela continuou fechada. Ficou 2 anos fechada. Então quero me dirigir a você, faça parte. Terceiro, quero dirigir àqueles que não pertencem a nenhuma igreja, simplesmente porque ainda não pertencem a Cristo. É os que não são salvos. Eu não me batizei, eu não sou membro, não sei, nem por aclamação, é porque eu não sou crente. Se tem alguém aqui, assim, aqui essa noite, que me ouve pela TV e ainda não veio a Cristo, meu pedido não é que você venha para a igreja, venha, se integre a uma igreja. O segundo pedido era, diz crente, mas não quer saber da igreja. Esse eu chamo, vem para a igreja. Esse não é crente. Esse eu não te chamo para vir à igreja. Vem a Cristo, em arrependimento e fé para a salvação, depois vá para a igreja. Tem alguém assim?
que não tem compromisso com a igreja, não é de não igreja, simplesmente porque não é de Cristo ainda, porque não se converteu, eu não te chamo para vir para a igreja. Venha para Cristo, vá para a cruz, lá tem o perdão dos seus pecados. Se arrependa da bebedeira, se arrependa da jogatina, do adultério, do vício, se arrependa do rancor, do ressentimento, do ódio, da ferida, da mágoa, se arrependa. E vai para onde? Vá para Cristo. Lá tem tudo que você precisa, aos pés daquela cruz. Imagina ele naquele alto do monte, pregado numa haste de madeira enorme, furado com pregos e a lança, aquele sangue ia jorrando e descendo pela haste, descendo pelo madeiro, escorrendo até o chão. Aquele sangue que descia é a garantia da salvação. Aquele sangue que descia é o perdão dos pecados, é a vacina contra o pecado, é o bálsamo das suas feridas, é a moeda que paga a sua dívida, é o antídoto escorrendo das suas veias, descendo do caule daquela cruz, tocando o solo e espalhando nessa terra de pecado, até alcançar você, de maneira que corra para lá, para aquela cruz e aos pés dela, e quando aquele sangue escorrendo descer e cair sobre você, o perdão te alcança, a salvação te alcança, está lá jorrando por você, é só você ir lá, receber esse perdão. João Calvino diz que ele balbuciou o nosso nome na cruz do Calvário, balbuciou o seu. Hoje o Senhor está fazendo mais uma oferta. Você já passou diante daquelas lojas? Principalmente no centro, né? A hora que você está passando, fica aqueles caras na porta, falta te pegar e jogar lá dentro. Pior que o Aparecido, quando você vai lá, tem uns tomates lá, 20 dias que está podre. Ele força você levar. Eles começam a gritar: ei, oferta, uma oferta aqui, tênis, sapato com 40% de desconto, entre. Até dia 23, última semana de desconto. Black Friday, encerrou essa semana. Quinta-feira acaba, Black Friday, 50%, até quinta, 6 da tarde, encerra Black Friday, sexta já não tem mais. Pois nós estamos na quinta-feira ainda, meu irmão, há tempo ainda, não se encerrou, meu irmão, a oferta da salvação, e ele está gritando: entrem, venham, para vocês desconto. Quanto que é o desconto? 100% de desconto, é de graça, só entrem, só tomem, só recebam a salvação. Pode ser que chegue a sexta-feira, encerre-se a promoção e a oferta termine, mas nós estamos na quinta-feira ainda, a oferta ainda está disponível. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça, vamos orar.